Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Boa noite, Rogério. Boa noite, piloto. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Márcia. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. Boa noite, Elisângela. A casa, quando é santa, boa noite, Paty. Boa noite, Nilvete. Boa noite, Sandrinha. Hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces. Boa noite, Andréia. Não tinha visto a Andréia aqui. Religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência. Boa noite, Marisa. Hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, é Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto Aguardando o pessoal entrar. Deus, é Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, né? 42ª transmissão que a gente está fazendo aqui pela Fraternidade Espiritualista Irmãos de Fé. Agradecer o pessoal que tem acompanhado a gente e que tem
compartilhado esse link com outras pessoas, né? Porque o objetivo desse trabalho é dar visibilidade a esse conteúdo, né? A maioria das pessoas hoje que estão colocando qualquer coisa na rede, a não ser que tenha intenção comercial, né? Mas mesmo nesse caso, o pano de fundo é você dar visibilidade, né? No nosso caso aqui a intenção não é comercial, então é dar visibilidade a esse conteúdo. Então, procure mandar, compartilhar. Mas eu não pude assistir. Mas isso fica disponível, né? O Facebook não apaga. Antigamente ele nem perguntava, agora ele até pergunta se você quer apagar ou não. Eu tenho colocado para não apagar, para deixar disponível para as pessoas, né? Então, a ideia seria que esse conteúdo circulasse na rede, né? Então manda, se a pessoa não for espírita, ela deleta, né? Ou se não se interessar pelo tema, né? Ou achar que já conhece o conteúdo, enfim. A gente não sabe se a pessoa está precisando ou não, então manda o link para frente, né? Nós ainda estamos com a casa fechada, ou seja, o atendimento ainda é um atendimento à distância. Estamos acompanhando a vacinação, esses movimentos todos que estão ocorrendo. A casa já existem discussões se a gente deve abrir para um número restrito, mas isso não está consolidado ainda, a gente ainda está pensando. Então os atendimentos continuam sendo à distância. Então, quem conhece alguém que esteja precisando de atendimento, ou o próprio esteja precisando de atendimento, pode entrar no Facebook, pode falar pelo Messenger, ou pode clicar no botãozinho do WhatsApp, que agora está disponível lá. Então fala direto pelo WhatsApp, a gente recebe o recado, aí bota o nome da pessoa, o endereço e o motivo que está precisando de tratamento, a gente consegue alcançar a pessoa através das preces que são feitas aqui, as correntes de oração, tratamento de saúde que são feitos aqui na casa. Uma outra coisa que eu queria falar é que no final do ano passado nós fizemos a campanha de Natal. A campanha de Natal foi muito bem sucedida, as pessoas tiveram uma adesão muito grande, foi muito bacana. Conseguimos distribuir mais de 110 cestas, só de alimentos, né? Cestas básicas de tamanho médio, não foi aquela cesta básica pequenininha ali não. E cerca de 90 sacolas de roupas, né? Então, assim, foi um trabalho bom, porque a intenção da casa é movimentar essa energia, né? A gente sozinho não consegue nada. Então, essas campanhas são feitas para sensibilizar as pessoas e tal. E essa campanha de Natal, ela surgiu de uma reportagem que eu li no mês de outubro, quando o IBGE publicou o resultado de um levantamento que ele tinha feito em 2017, porque esses dados demoram para ser trabalhados e tal, então foi publicado agora. Então mostra o aumento do número de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, miséria, e principalmente a questão da fome, que foi o que mais me sensibilizou, né? O Brasil retornou ao chamado mapa da fome, né? Ou seja, nós estamos novamente entre os países com o maior número de pessoas que passam fome, né? Ou seja, não tem o mínimo necessário de se alimentar. E aí a gente fez essa mobilização. Só que hoje mesmo nos jornais, em razão do fim do auxílio emergencial, existe uma projeção do número de milhões de pessoas que irão passar necessidade a partir de agora, né? Então, por que eu estou contando essa história toda, né? Porque a gente está com a intenção, a gente já conversou com o pessoal do Cesta Básica, a gente está para se reunir para breve, para tentar fazer com que essa campanha que a gente fez no Natal seja uma coisa permanente, né? A gente sabe que ninguém vai conseguir, sei lá, doar as mesmas quantidades que doou para o Natal, porque a pessoa se organizou com uma doação única, mas a gente vai trabalhar para que quem puder doar, doe, né? E vou trabalhar muito o conceito da campanha, né? A gente não espera poucos doadores no valores altos, a gente espera muitos doadores de valor baixo. Então, se muitas pessoas derem 1, 2, 5, 10 reais, a gente vai chegar a um montante alto. Então, muita gente deixou de doar porque achou que a doação dele não somaria, né? E isso não é verdade, né?
Tanto assim que a gente correu muito atrás e conseguimos uma cesta básica ao valor de menos de R$70. Né? Então, assim, depois de correr muito atrás de fornecedor, conseguimos a cesta básica com um preço muito bom. Não aquela menorzinha de todas, é uma cesta média. Então foi um preço muito bom. E a gente vai fazer isso todos os meses. Né? Então a gente já está falando isso aqui no Facebook, na live, né? Para que as pessoas já vão se acostumando com a ideia. Então a gente vai preparar um materialzinho de divulgação, né? Uma coisa simples, para já ir colocando no Facebook, no WhatsApp. E eu vou pedir para vocês replicarem isso, né? Quem não conhece a casa, mas que casa é essa? Né? Para onde está indo meu dinheiro? Está aqui, o endereço está aí disponível. Quem quiser vir aqui em Realengo para ver o funcionamento da casa, para avaliar a seriedade do trabalho, nós estamos aqui disponíveis para prestar qualquer esclarecimento, para informar. E a pessoa também pode estar presente aqui no dia da distribuição, né? Então, assim, essa é a nossa intenção. Dentro das nossas possibilidades, aumentar o alcance dessa quantidade de pessoas, porque habitualmente a casa já tem um programa de cesta básica, mas se limita ao número de pessoas que os médios conseguem ajudar, somente os médios da casa, né, os trabalhadores da casa conseguem com seus recursos. Então, se a gente quer alcançar um número maior de pessoas, a gente precisa captar mais recursos, captar mais pessoas que estejam dispostas a auxiliar, né? O trabalho espírita, ele não é só a caridade física, mas é uma que sensibiliza muito as pessoas, né? A caridade espírita, ela tem muito a ver com a caridade espiritual, com a caridade do conhecimento, do esclarecimento, mas no momento, né, o que está sendo urgente aí é essa questão material, que a pessoa sem isso ela não consegue nem ter condições de raciocinar para fazer mais nada, né? Então, a gente vai insistir bastante nisso aí durante um bom período, tá? A gente vai repetir isso aqui várias vezes e depois vai jogar esse material na rede. Mas era para vocês já irem se organizando, porque algumas pessoas já tinham conversado comigo. Poxa, André, se quiser que faça mensal, é só me avisar, eu reduzo o valor. Então, assim, não pensem que, sei lá, cada um estabelece um limite na sua cabeça, né? Então, eu não gosto de falar em números, porque a pessoa pode tomar esse número que eu estou falando como referência. Mas vamos dizer que a pessoa estabeleceu que menos de 50 é pouco. Não pensem dessa forma, né? Eu posso dar 30, eu posso dar 20, eu posso dar 10, mas se 10 pessoas derem 20, eu tenho R$200, que dá para comprar aí já quase 4 cestas. E aí quando você pensa numa cesta básica, a cesta básica, para quem tem uma família grande, não é nada, né? Mas a cesta básica é aquele material que vai dar um reforço, né? Que vai fazer que a pessoa tenha um fôlego, né, dentro de casa, né? Vai dar o mínimo para a pessoa ter um fôlego e ela correr atrás dos complementos, né, quando for possível, entendeu? Então, assim, não é pouca ajuda, faz muita diferença na vida, né? Quem quiser vir aqui no dia da distribuição, já ofereci da outra vez também, e volto a oferecer, vocês vão ver o que é a família quando ela tem essa possibilidade de ter esse auxílio, tá bom? Então, dito isso, vamos ao estudo da noite de hoje, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vinha acompanhando a gente, né, sabe que a gente está fazendo o capítulo 12, que é o Amai aos vossos inimigos, não? Então vou até aproveitar para relembrar aqui os temas que a gente trabalhou nesse capítulo, né, não tudo, né, porque já são muitas transmissões, mas só nesse capítulo aqui trabalhamos os seguintes temas: retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra, né? Então, esses foram os temas que a gente trabalhou até agora, em amar os vossos inimigos. E vamos trabalhar hoje a vingança e o ódio, mas são na mesma linha de raciocínio, né? Falamos bastante aqui sobre como é que é a mecânica, né? Porque a gente tem que sensibilizar as pessoas, mas também tem que ver o lado racional, né? Como que fazer o mal ao outro, ou retribuir o mal, pode ser prejudicial para a gente mesmo. E no tema que a gente vai trabalhar hoje, que é o ódio e a vingança,
essa vai ser a tônica, né? Quem quiser saber mais, pega esses últimos 3 vídeos aí e assiste, que aí vai dar uma complementada boa aí no entendimento, né? Então eu vou fazer o que a gente sempre faz, eu vou dar uma lida aqui no Evangelho, vou comentar algumas coisas e eu vou ler duas mensagens de um livro chamado O Espírito da Verdade, que foi escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por Espíritos Diversos. Esse livro é muito bom, é um livro fantástico para quem gosta de estudar o Evangelho, porque são comentários. Então, para cada lição tem uma referência ao Evangelho. Então, tá lá, a lição que eu vou ler, por exemplo, a 65, referente ao capítulo 12, item 7 do Evangelho. Depois a gente vai ler a lição 71, capítulo 12, item 9 do Evangelho. Ela faz referência aos itens. Então a pessoa pode abrir o Evangelho, abrir essa lição e meditar sobre isso. Só que são lições que são com outro linguajar, então ajuda a gente a se aprofundar na mensagem, né, que o Evangelho realmente quer passar para a gente, né? A gente mergulhar no Espírito, vamos colocar assim, mergulhar no Espírito do Evangelho, né? Porque muita coisa ficou oculta, a gente já falou sobre isso aqui também, muita coisa ficou oculta porque para Jesus conseguir passar isso, né, o uso de parábola fez com que muitas pessoas que não tiveram acesso a essa informação, ou não estavam presentes, ou não foram os discípulos diretos dele, né, diretos e diletos, né, dele, não tinha esse conhecimento, mas hoje isso está disponível. O Evangelho segundo o Espiritismo abre isso para a gente, né? Então dá para a gente ler, estudar, meditar, refletir sobre isso, e isso ajuda a gente a ir começando a trabalhar certos conceitos, porque às vezes a gente tem determinadas posturas que estão arraigadas, né? E o espírito ele tem uma característica que, assim, deveria, né, ou deve distingui-lo, que é uma máxima de Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço de renovação. Então, claro que o espírita ele tem que buscar ter uma postura, né, condizente com aquilo que ele está estudando. Então não adianta eu assim, ler ou aprender lições novas se eu não estiver tentando incorporar essas lições à minha vida. Por que tentando, André? Você não tem que estudar uma coisa e saber. Quando a gente está falando do conhecimento secular ou conhecimento acadêmico, claro, eu aprendi equação de segundo grau. Eu vou fazer uma prova, eu tenho que demonstrar que eu aprendi aquilo ali. Se eu não aprendi, eu não passei de ano, ou não vou ser aprovado num concurso, ou pior ainda, não vou conseguir usar aquilo ali para nada na minha vida, né? O conhecimento de fundo moral, ele tem uma característica um pouco diferente, né? Esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento mundano, em geral a gente aprende mais rápido, né? Muita gente se preocupa em se aperfeiçoar intelectualmente, e a gente sabe que isso é importante sim, né? Mas o conhecimento intelectual você o adquire com mais velocidade. Mas eu tenho muita dificuldade, sim, de repente nessa encarnação, ou pela sua constituição física, a matéria que você recebeu, ou pela falta de oportunidade de acessar boas escolas, pela família que você nasceu, mas isso não é uma questão do espírito, né? Isso dito pelos espíritos, né? Nós temos muita facilidade de aprender essas coisas, mas a questão moral, ela demanda uma transformação, ela demanda mudança de hábitos, mudança de características, de personalidade, e são construções que estão no nosso chamado inconsciente, né? E o inconsciente, para a psicanálise é uma coisa, para a psicologia é mais ou menos a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Para a doutrina espírita, ele é um pouco dessas duas coisas que eu falei, mas tem um outro conteúdo que a psicologia não fala e a psicanálise não fala, que é a memória do próprio espírito. Então a gente reage muito em função dos comportamentos que a gente já consolidou. Então por isso que a transformação moral é tão difícil. Então esses conteúdos, né, como a gente vai trabalhar aqui hoje, a vingança e o ódio, são temas difíceis da gente alcançar, porque são comportamentos que a gente consolidou ao longo de muitos milhares de anos, não foram uma vivência ou duas, né? Foram muitos milhares de anos. Então aquela sua primeira reação, aquela reação que é
que você tem sem pensar, em geral são essas reações que estão consolidadas no nosso espírito. E isso na visão espírita, tá, gente? Ou seja, não é só aquilo que eu adquiri no seio familiar, não é só aquilo que eu adquiri a partir do ventre, ou seja, não é só aquilo que eu aprendi ou que eu construí enquanto ser nessa existência. Teria um algo mais, que é aquilo que o espírito traz com ele, né? E isso na visão espírita. Então, como nós somos espíritas, a gente ensina isso desta forma. Então é difícil você mudar essas características, porque inclusive elas nos ajudaram a nos preservar. Então, durante muito tempo, um certo grau de desconfiança, de agressividade, nos ajudou a nos preservar quando nós vivíamos ainda no mundo animal, por exemplo, né? Então, quando a gente passa para a fase hominal, no início ainda somos homens brutos e ainda precisamos dessa parte instintiva, dessa parte mais grosseira, né? Por que eu falo que é natural que seja assim? Porque quando a gente fala o que eu vou falar aqui agora, né, eu vou até ler para vocês entenderem. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens. Aí pensa assim, pô, isso está errado. Ué, se houve povos bárbaros e se houve selvagens, é porque a gente tem uma história de caminhada. Então a gente não está dizendo que está errado ser bárbaro ou está errado ser selvagem, porque todos nós um dia fomos bárbaros e selvagens. O que não pode é a gente permanecer nesse estado. A gente tem que passar por ele, né? Mas bárbaros todos nós fomos. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes e vão habitar aonde primeiro? Em tribos selvagens. O equivalente a tribos selvagens, né? Selvagem no sentido de não ter determinadas informações, ou da ignorância de determinados fatos da natureza. Então, aquela coisa de pegar aquela tribo bastante simples, você vê que eles têm um nível de desconfiança, né? E de comportamento ainda muito animalizado, na parte sexual, na parte alimentar. Não tem essa noção de bem e do mal que nos é passada, né? Por exemplo, pela doutrina cristã. Então, muitas tribos praticavam, por exemplo, o canibalismo, porque entendiam isso como natural, não tem aquela sensibilidade, poxa, mas isso é um igual a mim. Então, assim, essa brutalidade tem muito a ver com esse período em que nós estávamos evoluindo, né? Lembrando que a gente veio de outras fases ainda mais brutas ainda, né? Então, à medida que o espírito vai despertando para essas coisas, ele tem que ir mudando as características. Então ele fala, é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, né? E que nós devemos deixar para trás, né? Então ele fala que cujos guantes se debatia. A humanidade, né? Guante é mão de ferro, peso, né? Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a elas se dão, e dos espíritos que ainda as inspirem, então encarnados e desencarnados, que delas se alimentem de alguma forma, ou as inspirem. Porque a vingança, ela é uma forma de pensar, uma forma de agir. A nossa natureza bruta dizendo que eu preciso fazer justiça com as próprias mãos, ou que eu preciso buscar uma reparação para aquilo que eu sofri, né? E isso, essa forma de pensar é que a gente tem que mudar, que a gente tem que trabalhar, né? Então ele falou assim, portanto, meus amigos, aí o espírito que está conversando com a gente aqui, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga ou proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão, né? E aí a gente tem que parar para refletir sobre isso, né? Então, vingança e perdão, que é um tema que a gente já trabalhou aqui nesse capítulo, elas estão ligadas, ou seja, o ato de não perdoar, né? Antes da gente avançar no porquê que as coisas são assim, eu vou ler a primeira das lições que eu queria ler para vocês. As duas lições que eu vou ler para vocês do livro Espírito da Verdade são do espírito de Meimei,
né? Quem quiser saber quem foi Meimei, joga aí na internet. Meimei. A primeira, então, é a lição 65, que tem por título Jesus Sabe. Então, Meimei fala assim pra gente: disseste, não ajudo, porque esse homem é pervertido. E de outra feita, afirmaste, não auxilio, que essa mulher errou por querer. Bem uma postura nossa, né? Não vou ajudar esse homem isso, essa mulher aquilo. Não te lembraste, porém, que Jesus antes lhe viu a falta e nem por isso lhes cortou o ensejo a necessária reparação. Então Jesus, utilizando Jesus como modelo, como exemplo, né? A gente poderia falar isso de qualquer espírito superior, viu a falta, né? Então assim, quando alguém ora pedindo ajuda, os espíritos superiores que vêm nos auxiliar sabem quem nós somos, as peças que nós somos, né? As bobagens que nós pensamos e fazemos, mas ainda assim nos auxiliam. Diante desse ou daquele acontecimento amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Então os espíritos superiores sabem do que está acontecendo. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo. Jesus sabe. Faze o bem que puderes e, entregando à justiça a harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Então, o que Meimei está querendo dizer para a gente? Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do grande mestre, do espírito que é um dos coordenadores aqui do nosso planeta Terra, que trabalha junto com outros espíritos muito elevados, né, para o bem de todos, né? E todas essas maldades que eu penso em buscar vingança, que eu penso em buscar um retratamento à força, né? Ou já que eu não consigo, eu quero de alguma forma retrucar a maldade que me foi imposta, eu devo fazer o que Meimei sugere, né? Jesus sabe, eu penso assim, Jesus sabe. Basta a gente lembrar quando Jesus estava à cruz, ele vira para Deus, né, para o Pai maior, e fala assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Era mais ou menos isso que a gente está falando aqui, ou seja, Jesus tinha consciência da maldade que ia no coração deles, mas também sabia e tinha plena consciência de que aquele que pratica o mal, né, de alguma forma vai ter que se haver com a lei. Então ele tinha uma consciência tão grande disso que não só ele não pensou em qualquer momento em vingança, em revolta, ou seja, a gente ainda está lutando para não se revoltar. Ele estava tão acima disso que, além disso, ele ainda pedia perdão por aqueles que o agrediam, por já ter plena consciência de como a lei funciona. Então ele falou assim, eu escolhi passar por isso, né? No caso dele. No nosso caso, a gente pode não ter escolhido, mas a gente ou precisa passar ou fez alguma coisa que provocou um estado energético que acaba gerando aquilo. Por que eu digo às vezes precisa passar? Porque o espírito tem muito o hábito de associar tudo ao karma, né? E as mensagens mais atuais têm falado para a gente que 80%, 90% das coisas que a gente passa não tem nada a ver com encarnações anteriores ou karma. Tem a ver com escolhas que a gente fez nessa vida. Como assim, André? Nós somos espíritos imperfeitos. Então fazemos escolhas imperfeitas. Eu costumo até brincar, né? Assim, é fruto da nossa incompetência. Né? A gente ainda escolhe muito mal, né? Em todos os sentidos. No cuidado com a saúde, né? Nos relacionamentos de amigos,
de casamento, relacionamentos de trabalho, a gente escolhe mal a maneira como se relaciona, entendeu? Então essas escolhas de comportamento diário fazem com que a gente tenha uma história de vida. A nossa história de vida, ela é escrita por nós. Então se a gente olhar tudo o que aconteceu e for voltando, a gente vai ver que esses pontos se conectam. Não existe nada ao acaso, né? Nada surge do dia para a noite. Fala assim, André, é aquelas coisas que não tem a menor explicação, não é karma. Essas coisas fazem parte do momento evolutivo. A exemplo disso, a gente pode citar o livro de Leon Denis, agora não, deu um branco agora, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vou perguntar aos universitários aqui, alguém acessar o celular e procurar O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu achei que era Leon Denis, mas acho que não é Leon Denis não. Onde ele fala que os animais também sofrem, né? E eles não têm karma a pagar. Então a dor, ela tem outros papéis, outros significados que a gente desconhece, mas tem que ir aprendendo através da observação, mas que ainda fazem parte do momento que a gente se encontra, o momento evolutivo. O momento não é o caso, essa faixa evolutiva. Então, nós, nessa faixa humana que nós nos encontramos, ainda precisamos da dor como um impulso para a evolução, né? Nós citamos os animais porque, na verdade, os animais, como eu falei, em geral não provocam situações kármicas, não tem karma para compensar. Então, o motivo do sofrimento deles é o Leon Denis mesmo. Então, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Está atrelado à fase evolutiva que eles se encontram e à necessidade do sofrimento para que esse espírito avance, né? Claro que isso não é uma coisa rasa, né? Então, assim, leiam o livro, reflitam, filosofem, meditem sobre essas coisas e vocês vão começar a entender melhor o papel dessa dor, né? Só que essa dor, ela chega para a gente por muitos caminhos, né? E às vezes chega através do outro, né? Esse outro que acaba virando um instrumento, né? Esse outro que passa pelo nosso caminho e acaba sendo a ferramenta que é utilizada para que isso aconteça, né? Mas como assim Deus vai usar um espírito, coitado, para me fazer sofrer, para que eu crescer? Não, Ele não vai usar ninguém. Nós nascemos na faixa evolutiva que nós estamos agora e se melhorarmos, nasceremos em lugares melhores, os piores nascem em lugares piores. Então, estaremos convivendo com espíritos que têm ligação conosco. Mas mesmo aquele absurdo, sim, a gente não se descolou completamente daquilo. Então, o que diz o Evangelho, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Então, como eu nasço num local que muitas coisas que são consideradas por nós ruins ou desagradáveis são passíveis de acontecer, quando elas acontecem, né, em geral virá pela mão de alguém. E é por isso que a gente fala que essa pessoa acabou sendo usada. Na verdade, não. Ela é um mecanismo. Ela provavelmente está no caminho errado e a única maneira dela entender que aquele caminho é errado é a hora que a lei começar a cobrar dela os atos errados. Então, às vezes, ela pensa em fazer, o espírito protetor fala para não fazer e fica até a hora que ela executa, né? Porque é dado livre-arbítrio para que ela execute, né? Porque ela tem que executar e ver a consequência dos seus atos. Então, assim, enquanto ele está fazendo mal a alguém, ele está plantando aquilo que no futuro fará com que ele também cresça, né? Então, eu não tenho como ensinar uma pessoa a andar de bicicleta sem cair, né? Andar de skate, por exemplo, né? Então, agora meu filho está andando de skate, eu estou andando de skate. Aí você assiste em qualquer vídeo de skate, o cara vai ver aquele monte de manobra. Mas hoje em dia já tem uns canais de YouTube que mostram quantas vezes o cara caiu para poder fazer aquela manobra que ele botou lá no vídeo, né? E não estou falando de 10, 20 vezes não. O cara vai se estabacar centenas ou milhares de vezes para que ele consiga executar determinadas manobras, né? Mas o cara é fera, mas ele já se estabacou.
Senta para conversar com ele, que vai ver que ele já se estabacou várias vezes. Ele precisou arriscar, ele precisou vivenciar, ele precisou experienciar aquilo ali. E não tem outro caminho, ele tem que fazer, né? E aí fazendo, hora dá certo, hora dá errado, e nessa coisa de hora dá certo, hora dá errado, é que ele vai aprendendo. E nós cruzamos os caminhos uns dos outros, né? E muitas vezes cruzamos o caminho de alguém que está fazendo uma bobagem, né? E eu estou naquele caminho daquela pessoa, porque a gente vai se cruzar, porque enquanto um está fazendo o mal, o outro está sofrendo o mal. Quem está fazendo o mal ainda não entrou na fase de aprendizado, mas já está plantando para o futuro. Quem está sofrendo o mal pode estar no momento de entender que aquilo ainda faz parte do momento que a gente vive, né? E eu não estou falando com isso de aceitar ou ser complacente com o mal, não. É não desenvolver essa raiva. A gente trabalha para que não aconteça, a gente ora para que não aconteça, a gente procura andar certo para que não aconteça, toma todas as precauções, né? Igual a pandemia. Mas você não tem controle sobre tudo. Você não consegue controlar tudo. Então você não consegue controlar determinadas coisas que nos ocorrem. Então, toda vez que acontecer uma coisa ruim, Meimei sugere. Se alguém prefere nos mergulhar na sombra, diz contigo, Jesus sabe. Se ela não te escuta, né? Jesus está vendo, né? Se você se sentiu enganado, né? Pensa convicto, Jesus sabe, né? Se a pessoa não cumpriu com o dever, Jesus sabe. Se ela te magoou, Jesus sabe. Então, assim, a justiça divina está acompanhando, sabe o que está acontecendo, né? Vamos voltar para o Evangelho aqui para dar continuidade, né? Então a gente falou aqui que aquele que não pratica isso não pode se dizer nem espírita nem cristão, né? Mas o Evangelho fala para a gente que a vingança é uma aspiração que é tanto mais funesta, ou seja, ela se torna cada vez pior à medida que eu vou usando também de falsidade, de baixeza, né? Então, quando aquele que me desagradou é mais fraco que eu destruo ele pela minha força, pura e simplesmente, né? Sinal de que eu não tenho ainda noção do que seja perdão, né? Então eu vou e destruo ele, né? Acabo com ele, porque eu sou muito mais forte. Quando esse alguém é mais forte do que eu, e eu tenho esse desejo de vingança, parece que a minha raiva aumenta. E aí eu vou buscar de sortilégios, de artifícios, né? Para poder me vingar dessa pessoa, né? E aí, no nosso mundo, isso ainda é propagado, né? Feita propaganda, né? De que a vingança é uma coisa boa, né? O cara conseguiu se vingar, conseguiu fazer o outro pagar. Não, o outro ia pagar de qualquer maneira. Por isso que Meimei fala, Jesus sabe, Jesus está vendo, Deus está vendo, né? Então ele ia pagar de qualquer maneira. Quando você entra no circuito e se vinga, ele pagou. E você? Você tomou para si o que? O direito de fazer o mal ao outro? Será que a sua vingança está na medida do que aconteceu, né? Enquanto você planejou a vingança, que tipo de pessoa você foi durante esse período? Será que você viveu bem? Você viveu feliz e alegre? Será que a tua vida azedou completamente? Ah, mas eu não consigo viver sabendo que fulano não pagou pelo que ele fez. Não, ele não pagou agora, porque a gente tem uma visão muito curta de tempo. Na verdade, a gente tem que começar a observar as coisas num prazo maior. Às vezes alguém fala assim, ah, mas a pessoa está fazendo tanta maldade, não adoece, não morre, não adoeceu agora. Morrer vai morrer, todos vão morrer. Às vezes você não vê naquela existência, né? Porque também a lição só é válida quando aquilo vai gerar uma transformação naquele espírito. Então, se eu pego um grande marginal, por exemplo, e ele fala assim, ah, ele fez um monte de besteira, vou matar, vou fazer aquela coisa. Às vezes ele sofre uma tragédia, morre numa tragédia horrorosa, os policiais matam, acontece, e aquele espírito continua o mesmo. Porque aquela lição não serviu para ele, né? Dependendo de como ela acontecer. Então é preciso que entre em ação aí a sabedoria divina. A gente fala em sabedoria divina como se tivesse um Deus já tomando conta, não é isso. É a lei. A lei tem mecanismos, né? E aí só a gente estudando os romances espíritas e ver como é que isso se dá, que vão fazer com que essas situações vão ocorrendo no momento certo para aquele espírito,
E a gente tem que sair da jogada de maneira que ele vai vivenciar determinadas coisas que vão trazer ele para o eixo. Ou ele vai cada vez mais viver no mal, né? E aí vai se tornar um espírito cada vez mais deformado, cada vez menos feliz, cada vez mais agressivo, e vai se transformando, mesmo que ele não perceba, né? Então vai se tornando um espírito cada vez mais adoecido, né? Tem uma historinha que a gente conta sempre, eu tentei buscar o autor dessa história, mas não consegui, né? Se alguém encontrar, depois bota aí no chat. Mas é uma historinha que a gente conta sempre, serve para evangelização, e alguns aqui podem nunca ter ouvido, né? Mas é a história do garoto que está em casa e começa a bater o pé, irritado, né? Tablado de madeira, e o pai escuta, vai ver o que está acontecendo. Aí, o que houve? Aí ele deixa o garoto falar, né? O garoto esbraveja, diz que o amiguinho dele humilhou ele na frente dos colegas, ele não podia ter feito aquilo, que ele quer que o coleguinha morra, que o coleguinha fique doente e nunca mais vá para a escola. Ele falou assim, o desejo de tudo de ruim para ele, ele estava com muita raiva, né? Porque a gente também só desenvolve essa raiva quando é uma pessoa próxima, né? É difícil você desenvolver uma raiva tão grande daquele desconhecido. O desconhecido pode até te provocar um mal-estar, mas em geral isso vem de quem é próximo de nós, né? Então outra coisa que a gente já trabalhou aqui também. E aí o pai escuta aquilo, ele falando aquilo tudo, e fala assim, eu queria fazer uma coisa contigo, vem comigo. Aí leva ele pro quintal, pega um saco de carvão e fala, tá vendo aquele lençol que sua mãe deixou na corda? Eu quero que você pegue essas pedras de carvão e taque no lençol, imaginando que aquele ali é o seu coleguinha que te fez mal. Quando você acabar, você me chama. Um saco de carvão grande, o garoto pequeno, lençol longe, falou, tem que ser daqui. E o garoto ficou se esforçando para atacar o carvão no lençol, jogou, até que acabou, e aí chamou o pai. Ele falou, pai, acabei. Ele falou assim, pô, obrigado, estou me sentindo melhor. Me imaginei várias vezes eu acertando ele, passou um pouco daquela raiva. E ele achou que a lição era essa, né? Que ele estava descarregando a raiva dele, né? Aí falando, pai, agora vem comigo, vamos lá no quarto. Aí levou ele no quarto, falou, olha no espelho, olha como você está. Aí mostrou para ele que ele estava todo preto, todo sujo de carvão, né? Então, enquanto a gente está na nossa ira de buscar fazer mal ao outro, em geral, você acaba no atoleiro também, né? Isso acontece, por exemplo, no mundo espiritual. A pessoa desencarna por um sofrimento muito grande e é compreensível, e o mecanismo é esse. Por isso que eu falo que tudo está dentro da normalidade, está dentro da lei. E aí o cara não conseguiu se vingar. Em geral, ele fica numa vibração tão ruim de raiva e de ódio que ele vira o chamado obsessor. Só que o obsessor nunca trabalha sozinho. Se ele tiver realmente o desejo de vingança, se for uma coisa séria, lembrando que a obsessão não é pisão no pé, tá? Pisão no pé é encosto, que o pessoal brinca, né? É encosto. Vai lá, toma um passe, passou, né? Vai na igreja, dá uma baforada, acabou, né? Passou no defumador, acabou, né? Qualquer um tira o encosto. O obsessor não. O obsessor não tem reza, não tem igreja. É o indivíduo que tem que mudar essa situação. E a gente só muda crescendo, né? Então, existem muitos romances que contam histórias parecidas com essa, né? Uma delas muito interessante é A Vingança do Judeu, que é muito bacana. A gente vê que essas vinganças levam 400, 500, 1000 anos ou até mais. Então, o espírito desencarnou com raiva e ele vai buscar outros para ajudar ele. Então, eles se juntam, porque a raiva faz com que eles sintonizem em locais onde tem essas pessoas que têm a mesma forma de pensar. E aí ele fica assim, pô, o que aconteceu contigo? Eu falo, foi fulano que fez isso, fez aquilo outro, tem várias encarnações que eu estou atrás dele, isso aqui, eu vou te ajudar nisso aí, pô, tornou meu amigo, vou te ajudar. Mas e o teu problema? É esse, assim, assim, assim. E aí vão formando aquelas falanges. Então a gente já não é mais perseguido só pelo obsessor, a gente acaba sendo perseguido por falanges de espíritos que adquiriram essa raiva dos nossos atos praticados, né? E aí o espírito esquece, a gente trabalha muito isso na desobsessão, que enquanto ele está nessa busca frenética da vingança, né, que eu digo que é normal,
normal, porque existe uma faixa evolutiva que não adianta, que você não consegue convencer o espírito do contrário, ele vai buscar vingança. Só que a gente está falando para pessoas que já têm condição de ouvir. Então, quem já tem condição de ouvir vai falar assim, não siga esse caminho, né? E é o que a gente tenta fazer na desobsessão. Falar, meu irmão, você já percebeu que enquanto você está buscando ele, você deixou de viver? Aí os espíritos amigos que estão envolvidos na tarefa começam a puxar pela memória do espírito. Pô, você lembra dos seus parentes, dos seus amigos, das esposas que você teve, daquela mulher que você amava, daquele homem que você amou. Começa a puxar pela memória dele para ele tentar voltar ao estado de calma dele antes desse processo da vingança, para que ele, pelo afeto, pelo amor, retorne a um outro estado vibratório e possa ser deslocado daquele estado vibratório da vingança, para que ele possa então entender que a vingança afastou ele de tudo que ele tinha de bom. Então, enquanto ele desejava o mal ao outro e entendia que ele tinha que ser o mecanismo de mudança do outro, né? E acaba sendo, porque por isso que isso é tão complexo, né? O livro dos Espíritos fala, por que é permitida a obsessão? Para que a justiça se faça, né? Então, enquanto o outro não muda, né, a gente vai trabalhando um e o outro. Às vezes um não quer avançar, então a gente pega o outro e avança, né? E vamos trabalhando os dois, né? Mas chega uma hora que está na hora dele evoluir, então está na hora dele largar aquelas coisas de mão e seguir o caminho dele, né? Só que dependendo da maldade, o espírito tem mais dificuldade para lidar com isso, né? Então, o recado de Meimei é nesse sentido, né? E aí, quando os espíritos não conseguem fazer o mal diretamente, atacam os nossos parentes, os nossos amigos, nossas mais caras afeições, criam ambientes ruins, então a pessoa tenta ser bacana, mas o pessoal no trabalho até começa gostando de você, mas daqui a pouco está com raiva, você não sabe por quê. Porque tem um espírito que está ali e fala assim, não, ele não presta. Aí você sai da rodinha de conversa, esse espírito se aproxima e começa a criar aquelas intrigas, porque ele fala assim, já que eu não consigo derrubar ele, eu vou criar ambientes ruins para ele, na família dele, no trabalho dele, né? Não estou dizendo que quem tem problema no trabalho e na família seja só isso, tá? Em geral, a gente tem a nossa cota de responsabilidade, né? Porque se a obsessão é um instrumento de modificação, eu tenho que ver o seguinte, até onde o meu comportamento está favorecendo isso, né? É assim que a gente vai rompendo com esses laços, né? Bem, e ele fecha com uma frase dura, né? Mas eu vou ler, do espírito de Júlio Oliver, que ditou essa mensagem em Paris em 1862. Ele diz assim, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, Júlio Oliver fala assim, não, eu não creio que um espírita vai se permitir isso, né? Porque o desejo de vingança, ele não é só a raiva que você teve, né? Ele é o ódio, que é o que a gente vai ler aqui agora, só que alimentado continuamente, né? De uma maneira que torna até o fato que ocorreu pior, às vezes, do que ele realmente foi. Porque a raiva, com o passar do tempo, ela vai recrudescendo, a nossa memória começa, inclusive, a nos trair. Eu começo a atribuir àquela pessoa que eu estou buscando me vingar, características mais que ela nem tinha, né? Na verdade, eu descarrego nela toda a minha dor, todo o meu sofrimento e começo a botar a culpa nela por todo esse meu sofrimento. Só que deixa estar, e ela fez o mal para mim naquele X momento, né? No passado. Dali para frente, as minhas dores e sofrimentos são escolhas minhas em continuar perseguindo ela. Então, assim, o espírito também tem que ser trabalhado na ideia de que, olha só, até aqui foi ele, daqui para frente foi você perseguindo ele, né? Então a gente acaba tendo laços de comprometimento muito sérios
com esses erros, né? Eu assisti uma palestra uma vez do Rossandro, né? Está disponível na internet, não vou lembrar agora qual dos vídeos, que ele faz muitos vídeos, né? Onde ele dá um exemplo da mágoa, né? Então, a mágoa, ele fala assim, a mágoa é o vômito que eu guardei na Tupperware, né? Então, por que ele fala isso? Ele dá o exemplo da pessoa que está no ônibus e a pessoa passou mal, vomitou em cima de você. Se a pessoa não quer guardar mágoa, ela vai ficar estressada com aquilo naquele momento, depois ela vai esfriar a cabeça, vai procurar um local, ou vai voltar para casa, ou vai para o trabalho, vai tirar aquela roupa, vai comprar outra roupa, vai tomar um banho, vai lavar, vai passar um perfume, não sei o quê. E graças a Deus que passou isso, né? Espero que nunca mais ninguém vomite em mim. Agora eu vou passar a tomar conta para que isso não aconteça mais. E o outro não, ele vai raspar o vômito, vai botar numa tapué e vai chegar no trabalho e vai mostrar para todo mundo e vai cheirar o vômito. Tá vendo como está ruim? Isso aqui que a pessoa vomitou em mim. E ela vai guardar a tapué e aí no dia seguinte ela vai cheirar de novo para lembrar como foi ruim aquela sensação. E ele vai ficar fazendo isso. Isso chama ressentimento, ressentir, sentir novamente, que é o que constitui a mágoa, né? Então, claro que deu um exemplo de uma situação mais simples e, como eu falei, o ódio, em geral, são situações muito graves. Esse romance que eu exemplifiquei, por exemplo, era um senhor, o filho e uma filha. Eles são presos em 1400 e pouco, né? Entre 1450 e 1500, na chamada Inquisição Portuguesa. São presos, torturados, para ou se confessarem, né, eles são judeus morando em Portugal. São presos pela Inquisição, então ou se confessarem cristãos e negarem a fé deles, ou serem mortos e entregarem o patrimônio, que era o que interessava a igreja. E eles acabam sendo mortos. E o espírito da menina, que era um espírito já tinha uma condição melhor, morre em sofrimento, né, na clausura, sob tortura, mas ele segue o caminho, continua crescimento. Mas o pai e o filho ficam juntos num estado deplorável e ficam buscando vingança durante 500 anos. Eu não vou contar o livro inteiro para vocês terem o prazer de ler o livro. Essa história vai desenrolar-se até chegar no Brasil e o tratamento ser feito numa casa espírita, né? Não poderia ter sido feito antes, não porque não tinha espiritismo, né? Porque na verdade eles não estavam prontos para isso. E é muito bonito ver como é que eles são resgatados e como que a espiritualidade trabalha para tentar mostrar a eles que a filha dele, por exemplo, passou por tudo isso e não estava daquela forma que eles estavam, e eles estavam. Qual a diferença? O ódio que eles alimentaram, o ressentimento, né? Aquela mágoa que não era aplacada por coisa nenhuma, né? E os que praticaram o mal já tinham vivido várias vidas sofridas e eles sempre perseguindo eles. É isso que a gente tem que tentar mudar, para que a gente fala muito em um planeta de regeneração, mas o mundo só vai entrar nessa etapa quando aqui habitarem espíritos que pelo menos não buscam mais isso, não tenham mais ódio no coração, né? A gente ainda tem muito isso. Tem isso até pela política, a gente tem visto isso, o desenvolvimento de ódio, né? E eu tenho falado para algumas pessoas, o espírito ele não é apolítico, ele não está fora do mundo, né? Mas nessa esteira ele não pode entrar. Ele tem que debater, ele tem que conversar, mas ele jamais vai poder apoiar, por exemplo, o fenômeno que hoje se chama de polarização, né? Ou tudo para um lado ou tudo para o outro. Isso não vai dar certo, né? Essas coisas têm que se conversar. Porque quando eu polarizo, né, aí é aquela coisa que eu já conversei outras vezes com vocês e que eu tenho trabalhado nessa campanha. Eu não posso sair do meu grupo da minha faculdade, eu não posso sair do grupo da minha família, dos meus amigos de colégio, né? Eu não posso ir abandonando esses grupos toda vez que alguém falar alguma coisa que eu não concordo. Porque eu vou acabar me juntando só com aqueles que pensam junto comigo, ou parecidos comigo. E aí eu vou cada vez mais afirmando aquilo que eu entendo que seja verdade. Só que os outros grupos estão fazendo a mesma coisa. Esse fenômeno se chama polarização. E as pessoas vão cada vez acreditando que o mundo é daquele jeito, quando na verdade existem outras verdades, né? Se essas verdades não conversarem, uma hora elas vão se chocar, né? Então o ódio
pode levar a um estado de coisas muito perigoso. E a gente acha que a gente já avançou muito, né? Estamos em 2021, né? 2021. Se você chegasse com uma aposta e falar, não, no ano 2021 as pessoas ainda se odeiam. Eu falei assim, nossa, achei que isso já ia estar resolvido. Não está resolvido. A gente ainda vê muito isso no mundo. Então a gente vive um mundo, a palavra que eu costumo usar é assim, um mundo dos estertores, né? É aquele contorcer-se. O mundo está se contorcendo porque ele vai mudar, ele está mudando. Ele não tem como não mudar, né? A bolota não vai parar de... É bolota, tá, gente? Não esqueçam que o mundo é esférico. Ele não é chato. Então o mundo vai continuar girando, não assim, né? Não é um prato. Ele vai continuar girando igual uma bola. E mesmo que eu queira que ele pare de girar em volta do Sol, ele vai continuar girando em volta do Sol. Amanhã vai nascer outro dia e depois outro dia. Eu com raiva ou sem raiva, vão ter praias maravilhosas, vão ter mulheres e homens maravilhosos por aí, para mim fazer amizade, né? Para quem é solteiro namorar, lugares maravilhosos para visitar, livros maravilhosos para ler, muita coisa boa. Então quais são as escolhas que eu vou fazer daqui para frente, né? Que tipo de vida eu quero ter, né? Eu quero crescer, aprender, ou eu quero me prender a esse sentimento e ficar justificando todas as coisas ruins que acontecem na minha vida em razão desse ou daquele fato, né? Então é isso que o Evangelho está falando com a gente. Isso é papo de psicologia, não, isso é Evangelho, né? Não tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do Augusto Cury, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Augusto Cury, que trata justamente disso, né? Esses fenômenos humanos, né? Então, sobre o ódio, né? O espírito que dita essa mensagem é Fenelon. Ele fala assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo o peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Por quê? Na verdade, essas pessoas que nos inspiram indiferença, ódio e desprezo, ou seja, não é que elas são más, aos meus olhos eles são ruins. Então eles me inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Então são pessoas que eu tenho raiva delas. Então vocês vejam que o sentimento é meu. Quando a gente fala, porque fulano não presta, mas quem ficou com raiva fui eu. O fato dele não prestar é um fato. O fato de eu ficar com raiva, isso está comigo. Por que eu tenho essa raiva, né? O Cristo que deveis considerar modelo deu os exemplos desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Para dizer que não há limite para esse amor. A gente estabelece limites em razão das nossas possibilidades hoje, nossa capacidade de amar. E aí eu sublinhei esse trechinho aqui. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Então, para a gente não é muito difícil isso. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Então, mesmo sendo muito difícil, né, é isso que nos torna diferentes. E é um trabalho que o cristão tem que fazer, diário. Quem já viu a vida de Francisco de Assis, tem uma cena no filme muito bonita, que tem um monte de criminosos sendo enforcados, e ele fica tentando salvar um, e um dos guardas bate nele e fala assim: isso é bandido, isso é um criminoso. Ele falou: não, é um irmão meu. Eu acho que foi ontem, botaram no grupo da minha família uma cena que ocorreu, não sei aonde, porque já disseram que foi em tantos lugares, como o vídeo não vem com legenda, né? Mas foi alguém que filmou de um apartamento, uma perseguição policial, um carro, e as pessoas torcendo para matar o bandido, para matar o bandido. Uma polícia decente, né? Um país decente, a perseguição teria se dado inteira sem um tiro. Nessa perseguição já começa que morre uma pessoa que está na porta do bar. Não se atira em perseguição. Mas o bandido atirou, mas o bandido está desesperado, está enlouquecido. O policial foi treinado, foi preparado para isso. Aquela tiroteio, aquela maluquice, as pessoas torcendo para os bandidos serem mortos. Então já fica todo mundo nervoso, ansioso só de assistir o vídeo. A gente ainda tem esse desejo. A gente não sabe quem é o bandido, o que ele fez,
se ele realmente é esse crápula, mas porque eu não quero saber. O que eu quero saber é o seguinte: por que eu de cara já desenvolvo esse desejo de que aquilo aconteça? Por que eu tenho esse afã de ver ali o bandido morto? Né? Que impulso é esse? De achar que eu estou corrigindo alguma coisa dessa forma. E olha, eu não estou condenando o trabalho policial, porque existem situações em que muitas vezes só a força policial consegue deter. Né? Então é necessário, ainda é necessário nesse mundo. Nós estamos falando de uma outra coisa, estamos falando desse impulso, que é um impulso complicado, que faz com que a gente acabe fazendo coisas, pensando coisas, desejando coisas que não deveriam existir mais. Né? Então ele diz assim pra gente: se os odiasseis como vos odeio, não valerias mais do que eles. Ou seja, se você pensar igual a ele, você está sendo igualzinho. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Né? Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o nosso coração, ou seja, não o encouraça, né? Não fortalece contra os maus procederes. Ou seja, a gente vai sofrer pelas pessoas que nos fazem mal. E o Espírito de Fernando fala assim: esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura, ou seja, se magoar com as coisas que se fazem conosco. E trabalhar para que isso não aconteça. Então, assim, amar o próximo de pronto não nos protege ou não nos torna imune a essa maldade. Isso só vai acontecer muito, 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 muito lá na frente. Né? Mas muito lá na frente. De pronto a gente acaba ficando com raiva. O que a gente não pode é alimentar esse sentimento até ele se tornar ódio, que é uma outra coisa. Né? Que é diferente também de ser um bobalhão, não ser enérgico. Né? Porque Jesus, se vocês lerem a Bíblia, várias vezes ele chamou fariseus, escribas de hipócritas. Então, assim, ele era enérgico. E acho que as pessoas ficavam com raiva dele. Então, ele era duro, né? Mas ele não desenvolvia esse sentimento de ódio, de maldade, de desejo de vingança. Né? E aí Fênelon continua: mas Deus lá está, lembrando a mensagem de Meimei, por isso que eu li ela primeiro. Deus lá está. Meimei fala: Jesus está vendo. Fênelon fala: mas Deus lá está e pune nessa vida e na outra os que violam a lei de amor. E não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio o distancia dele. Então são coisas que a gente vai vivenciando e, né, quando a gente está com ódio, a gente se distancia de Deus, a gente sofre, erra, faz bobagem, aí depois entende que não é daquele jeito, aí tenta fazer certo, aí erra de novo, cai, aí tem a experiência de que, tá vendo, realmente não era desse jeito, volta a tentar fazer o certo, mas sempre trabalhando, sempre desejando fazer diferente. Né? E a outra mensagem que eu queria ler para vocês, também de Meimei, tem mais a ver com essa questão do ódio. Né? Que é a pergunta, que é a lição número 71 do livro O Espírito da Verdade. Né? Ela tem por título Esperando por Ti. Diz assim: antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na vontade de Deus que te envolve por toda parte. Então, antes de falar, né? E tem muita gente que diz: não, mas a pessoa tem que botar para fora que melhora. Vocês podem perguntar para qualquer médico. A pessoa que bota para fora daquilo que vem na cabeça dela, ela é uma pessoa que vai ter problemas de saúde. Então essa coisa, você não pode se conter que senão vai explodir. Não, ela vai explodir se ela ficar toda vez espraguejando. Aí ela vai explodir. Aprender a conter os próprios impulsos é o caminho mais adequado. Né? Então, assim, antes de pronunciares a frase amarga que te explode o coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve em toda parte. E agora, Meimei vai dar vários exemplos de coisas que a gente não para pensar. A natureza é colo de mãe expectante, porque o homem acha que desenvolveu muitas coisas,
mas todas elas partem da natureza. Para começar, a alimentação, né? Então a gente precisa do ar em primeiro lugar, da água e depois da comida sólida. Essas três coisas a gente não faz ainda, a gente pega da natureza. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te ergue as ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. A gente já falou muito sobre isso aqui, quando ela fala da luz, a luz celeste, né, ela não está falando de nada espiritual não, a gente está falando da luz solar. Sem as estrelas não haveria vida. A gente fez encontros aqui na casa falando sobre isso. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública a teus pés a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque das tuas mãos para consolar-te, e o fruto, pendendo na árvore, roga humilde que o colhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te, onde não possas auxiliar. Deixa que a tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá sem nada exigir. E compreenderás, então, que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe deis também tua nota. Então, que sejamos parte dessa grande orquestra, né? E que eu não desafine, que eu não seja aquela nota desafinada, né? Então está toda a orquestra tentando tocar e eu estou desafinando. Toda vez que a gente desafina, eu como que saísse do diapasão dessas coisas boas que tem no universo. E à medida que eu me acalmo, que eu me tranquilizo, que eu entro em sintonia, né? Às vezes, mas eu não conheço Deus. Então pare e observa a natureza. Quem tem afinidade com a mata, senta na beira da mata. Quem tem afinidade com o mar, senta na beira do mar. Quem gosta do ar, sobe uma montanha, né? A gente tem todos os elementos aí. O fogo também, né? A terra, entre em contato com a terra. Mas você vai ver que Deus está muito mais próximo da gente, da forma de experienciá-lo, né? De viver essa experiência de contato com Deus, do que se imagina. E a gente vai ver que a mensagem dele é uma mensagem de amor, uma mensagem de construção, né? E que todos esses pensamentos destrutivos são contrários àquilo que seria a natureza verdadeiramente humana. O ser humano é ruim. Não. O homem é um ser em evolução. Ele começa simples, ignorante, bruto, mas ele tende ao progresso. Ele tende a se tornar cada vez mais culto, cada vez mais sensível, cada vez mais puro, né? Cada vez mais espiritualizado, ou seja, mais voltado para o espírito do que para a matéria. Então que a gente possa refletir sobre essas coisas. Já são 8h34, passei 4 minutinhos aqui do horário. E que esse conhecimento nos traga crescimento, né? Mais paz de espírito, menos raiva, mais tranquilidade, mais serenidade. Tá bom, gente? Então agora a gente vai trocar as luzes aqui da nossa casa, preparar para cantar a nossa musiquinha, o Quanta Luz. Copinho d'água. Enquanto isso, a gente pede para que vocês também separem um copo d'água, uma jarrinha com água, uma garrafa. Enquanto a gente estiver fazendo a prece, vocês acompanhem a prece junto com a gente, que a espiritualidade amiga vai estar presente na casa de vocês, porque vocês todos têm protetores, têm anjos de guarda, tem toda a falange que acompanha vocês, e que vai poder auxiliar vocês no momento em que vocês se tranquilizarem. Às vezes os espíritos amigos querem nos auxiliar, mas a gente cria uma dificuldade de aproximação deles com a nossa agitação, né? Tanto assim que às vezes eles querem nos ajudar a tal ponto que eles nos adormecem em algumas situações, né? Nos apagam para que possam se aproximar de nós. Então, acompanhem a nossa prece, harmonizem a casa de vocês, mentalizem os parentes, os amigos de vocês que estão passando algum problema, que estão agitados com a pandemia, que estão desempregados, que estão doentes, todos esses problemas que são do dia a dia, que são
normais, que vocês que já são espíritos há mais tempo já aprenderam a lidar melhor com isso, mas a maioria das pessoas ainda sofre muito com essas variações do mundo. Então, mentalize todas essas coisas, pense em coisas boas para os nossos governantes que estão desgovernados, pense em coisas boas para que as pessoas mais, para que elas se tornem melhores, né? Para toda a humanidade, como pensam os espíritos bons que tentam nos ajudar apesar das nossas imperfeições. Tá bom? Pode cantar o Quanta Luz. Neste ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossas mentes, quanta luz, quanta assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. E assim, Pai, nós te agradecemos por mais uma noite de trabalho, pela oportunidade de estarmos encarnados, aprendendo, crescendo. E cada um dos irmãos que estão aqui conosco agora, e também os seus parentes, amigos, e a humanidade inteira, possa receber um pouco dessas vibrações tranquilizadoras, vibrações essas, Senhor, que sabemos estão sempre sendo transmitidas para o nosso planeta, mas nem todos se permitem recebê-las. Que o Senhor abençoe a todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente. Lembrando que esse ano nós teremos outros colegas falando aqui também, mas eu vou estar sempre fazendo a abertura do trabalho, de repente entro aqui para fazer o fechamento, e quando tiver alguém falando eu vou estar no chat, então vocês podem perguntar, eu vou interagir com vocês no Facebook, e para tornar essa conversa aí mais animada, tá bom? Coisa que eu não posso fazer enquanto eu estou falando. Então, uma boa noite para vocês, uma excelente semana e até semana que vem, se Deus quiser.